Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu não dei bom dia pessoalmente a alguns de vocês, espero fazê-lo ainda no final, mas o meu desejo, a minha oração é que cada um de vocês estejam bem e que sejamos juntos edificados aqui nesta manhã. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Nós vamos dar início ao culto desta manhã. Estamos ao vivo pelo Facebook, teremos uma gravação depois também pelo YouTube. Aos de casa também, a nossa saudação e boas-vindas a todos. Vamos falar com Deus, vamos orar nesse instante. Deus eterno, Pai bondoso, santo é o teu nome. Graças damos ao Senhor. Felizes estamos, Pai, pelo teu cuidado, por estarmos aqui hoje, porque ainda, mais uma vez, o Senhor tem cuidado de nós. Somos gratos, Pai, desde as coisas mais simples, o ar que respiramos, o poder acordar pela manhã, até mesmo, Pai, pelos teus livramentos, mesmo aqueles que nós desconhecemos, mesmo quando o Senhor age sobre as nossas vidas, sem que tenhamos noção, e ainda assim o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de te servir, de poder entrar na tua casa. Sabemos, Pai, que por muito tempo a humanidade permaneceu distante de ti, mas por tua graça, pelo teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, hoje temos condições de entrarmos na tua presença e poder exaltar, adorar o teu precioso nome. Eu peço, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que fale com o teu povo, fale conosco nesta manhã. Da mesma maneira, eu suplico, Deus, que olhe para nós com misericórdia, aceitando de mim, dos meus irmãos, a adoração, o louvor. Incline-se para nós, Pai, para ouvir as nossas orações, porque precisamos do Senhor, carecemos de Ti. Deus amado, Senhor eterno, eu peço perdão pelos meus pecados. Oro em o nome do Senhor Jesus Cristo, por mim, também pelos meus irmãos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nós lembramos que estamos em campanha de mês de missões. Durante este mês estaremos falando sobre a série Jesus é a única esperança. E é importante que você também se envolva nisso, seu coração esteja voltado para isso, para que a gente ore, se mobilize, contribua, enfim, nós possamos participar com aquilo que está sendo feito no reino, com aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nós vamos louvar a Deus neste momento. Eu já convido os irmãos do louvor a vir à frente e os irmãos a permanecerem em pé. Juntos nós vamos adorar o nome do Senhor. Bom dia, meus irmãos, que as misericórdias, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós nessa manhã, neste dia, nessa semana que se inicia. Eu incentivo, eu encorajo ao irmão, nesse momento de louvor, que é uma forma de adoração ao nosso Deus, ao irmão soltar a sua voz, louvar com todo o seu coração, se colocar diante de Deus, em pensar em cada frase que a gente chama de música, né, de louvor, e adorar a Deus, né, que o Santo Espírito possa traduzir, possa dizer tudo aquilo que falta, ou incentivar aquilo que já fazemos, né, através dos louvores na nossa vida, diariamente. Que o Santo Espírito possa estar com cada um de nós, traduzindo, nos convencendo, e que possamos louvar a Deus da maneira que Ele merece. Vamos louvar.
Nossa, como é difícil falar aqui na frente, gente. Tô muito nervosa. Mas tudo podemos naquele que nos fortalece. E vamos continuar a cantar, a louvar o nosso Deus, porque grande é o nosso Deus e Ele é digno de ser louvado. Amém? Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, Senhor, em quem nós vemos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O teu nome
Ok, bem, nós vamos meditar na palavra de Deus e, como antecipei no início, nós vamos falar de esperança. Falar de esperança é bom, é agradável aos ouvidos, para muitos faz até mesmo o coração palpitar, porque muitas pessoas buscam e querem ouvir falar de esperança. Hoje, diante das crises que vivemos, a gente percebe as pessoas cada vez mais se interessadas em esperança, buscam até um pouco mais de esperança. No entanto, o mercado está em franco crescimento, digo, o mercado de falsas esperanças. As pessoas com a grande frenética busca pela esperança têm caído em armadilhas, têm buscado esperança a todo custo e, infelizmente, acabam se frustrando, sendo enganadas. Talvez você já viveu ou já ouviu falar, por exemplo, de pessoas que viveu a esperança de encontrar um grande e verdadeiro amor. E aí passa algum tempo, essa pessoa simplesmente não é correspondida e sofre por conta desta pessoa. Aquele amor encantado naufraga tipo Titanic e a pessoa fica lá frustrada. Talvez você conheça ou já tenha vivido uma história de alguém que entrou num negócio com uma promessa de conseguir algo e de repente acaba não sendo atendido. Investe boa parte do que tem, ou mesmo tudo o que tem, e de repente cai nas garras de um golpista, é uma fraude, e a pessoa viveu aquela esperança. Nessa semana mesmo via uma matéria de pessoas que investiram dinheiro, tanto em roupas, uma loja no Brás, que um golpista enganou a muitos, uma outra de pessoas que estava investindo dinheiro naquilo que eles chamam de pirâmide, né, um processo de pirâmide, e a pessoa simplesmente pegou o dinheiro, sumiu, e as pessoas ficaram a ver navios. A esperança dessas pessoas foi pelo ralo. Ou pessoas que compram um imóvel e investem naquele imóvel, às vezes saindo do aluguel, o imóvel dos sonhos, dá todo o seu investimento, tudo que tem na poupança, e na hora de pegar as chaves, não tem chave nenhuma, apenas foto do imóvel ficou na lembrança. Pessoas que caem na falsa esperança. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. Vamos ler um texto bíblico e eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto de Jeremias, capítulo 23, o versículo 16. Profeta Jeremias, capítulo 23, o versículo 16. Se você puder, se coloque em pé, em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler este único versículo neste momento. Repito, Jeremias 23, o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos, e que não vêm da boca do Senhor. Ok? Senhor nosso Deus e Pai, graças damos a Ti. Em mais essa oportunidade, neste momento, me coloco diante do Senhor, na responsabilidade de pregar a Tua palavra, a Tua igreja, ao Teu povo, o Teu rebanho, e peço que o Senhor me oriente, me dirija, para que eu possa fazer isso, Pai, de uma maneira que agrade o Senhor, que a Tua igreja seja edificada, que o Teu ensinamento, Pai, possa entrar nos nossos corações e que nós possamos também, na prática, no exercício, no cumprimento da Tua palavra, também fazer a Tua vontade. Sê conosco agora, Pai, peço, em nome do Senhor Jesus Cristo e por misericórdia, nos ajude
Essa é a minha oração. Amém. Os irmãos podem se assentar. Está aí. O profeta Jeremias fala que existia já no seu tempo, na sua época, pessoas profetizando mentiras e dando falsas esperanças à nação. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse contexto, sobre o que está acontecendo aqui. Jeremias, ele é um profeta pré-exílio, antes do povo ser levado ao cativeiro, ser levado para a Babilônia e lá permanecer por 70 anos. A gente sempre faz essa colocação se é antes ou pós, porque muda muita coisa no nosso entendimento. O que o povo vivia naqueles dias era a eminência do Nabucodonosor, rei da Babilônia, levar uma leva de pessoas para ficar presa no exílio. Já havia sido levado algumas pessoas, o rei já havia sido deposto, estava sobre o reinado de Zedequias, que havia sido alterado o seu nome. Na verdade o nome dele era Matanias, mas acabou sendo alterado para Zedequias pelo próprio rei Nabucodonosor. Nisso ele colocando um pouco do seu poder, dizendo que as coisas na terra de Israel, quem controlava era ele. Até mesmo o nome do novo rei, ele trocou, porque ele queria deixar claro que ele comandava as coisas por ali. O povo estava vivendo em muitos pecados, e Deus já havia alertado o povo de Israel: se vocês não se arrependerem, se vocês não se converterem, eu vou trazer sobre vocês uma outra nação que vai levar vocês para o exílio, para o cativeiro. E não teve outra. O povo não atendeu, não obedeceu, e aí então o povo foi levado. Jeremias está profetizando aqui e falando contra a nação. E isso é grave, é duro de se dizer, mas tinha que ser dito. Era exatamente o que Deus pediu ao profeta a fazer. Desde o capítulo 21 do profeta Jeremias, ele vem falando diretamente contra o rei. Se você observar aí na sua Bíblia, deve ter um subtítulo, na minha está assim: Deus rejeita o pedido de Zedequias. Então o profeta vem anunciar ao rei que ele não vai ser atendido da maneira que ele deseja. E ele vai falar contra a liderança, contra a autoridade de Israel. No capítulo 22, ele fala, e a minha Bíblia traz o título, Juízo sobre os reis maus. E ele vem falar exatamente da dificuldade que é o reinado de Zedequias, que veio para ser um bom e novo rei, mas que continuou praticando as maldades. E mesmo no capítulo 22, ele vai falar também sobre os sacerdotes. Era um outro ofício, era uma outra liderança nas terras de Israel. A gente lembra que pelo menos 3 níveis, 3 categorias de liderança nós tínhamos na terra de Israel: reis, profetas e sacerdotes. Tá? É como se a gente falasse que naquela época seriam os 3 poderes. Nós temos no nosso país, né, os 3 poderes. Havia essas 3 lideranças. As 3 lideranças estavam corrompidas: os profetas, os reis e também os sacerdotes. Quando ele entra no capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 8 ali, ele vai falar exatamente sobre esses líderes no geral. Ele chama eles de pastores. Esses pastores não estavam conduzindo bem o povo de Israel. Eles não estavam guiando, liderando bem o povo. Por isso Deus diz: olha, eu vou trocar esses maus pastores e vou colocar sobre vocês bons pastores. E de fato, lá na frente, lá no futuro, isso iria acontecer. Na volta do povo à terra de Israel, Deus envia Neemias, envia Esdras, envia Josué, envia Zorobabel, homens que ocuparam a liderança à frente de Israel e eram bons em guiar o seu povo. E ali ele faz, inclusive, uma promessa. Ele vai deixar claro para o povo que agora ele vai poder ser conhecido no meio de Israel como o Senhor
é a nossa justiça. Exatamente ali no versículo 6, eu vou ler Jeremias 23, versículo 6, que diz: em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Esse nome no hebraico, ele é dito Jeová Tsetkinu. É até difícil um pouquinho a pronúncia dele, mas exatamente nessa tradução, o Senhor é a nossa justiça. Os hebreus conheceu a Deus, e Deus ia se revelando a eles também gradualmente, e acerca do nome de Deus eles iam aprendendo a respeito de Deus também, a respeito do caráter de Deus, e aqui eles começaram a entender que Deus seria de fato a justiça no meio do povo. Porque na troca do nome do rei para Zedequias, o nome de Zedequias significava exatamente isso: justo. Alguém que seria como representante íntegro, mas na prática, na realidade, o rei Zedequias não tinha justiça nenhuma, não tinha integridade nenhuma, pelo contrário, ele era realmente mau. E aí Deus vem dizer: eu serei de verdade a justiça no meio de vocês. Eu agora vou mudar as coisas e vou trazer novos líderes para vocês. Mas, no texto que nós estamos em questão, lá para o meio do capítulo 23, ele está falando um pouquinho mais com respeito aos profetas. Olha só o que Jeremias fala no versículo 13 e 14, aí um pouco mais perto do nosso versículo 16, né, o base e o início da nossa mensagem. Jeremias 13 e 14, 23, versículo 13 e 14, ele diz assim: entre os profetas de Samaria, eu vi algo repugnante. Eles profetizaram por Baal e desviaram Israel, o meu povo. Entre os profetas de Jerusalém, vi algo horrível. Eles cometem adultério e vivem uma mentira. Encorajam os que praticam o mal, para que nenhum deles se converta de sua impiedade. Para mim, são todos como Sodoma. O povo de Jerusalém é como Gomorra. O que Deus estava colocando aqui? O povo do norte, povo de Israel, lembramos que as tribos tinham sido divididas já no reinado de Salomão. Aquele povo mais ao norte era um povo que caiu em pecado muito mais rapidamente. E Deus fala: olha, os profetas de Israel, lá de Samaria, pisaram na bola. Eles estão levando o meu povo a adorar outros deuses. Levaram eles até o deus Baal. Isso para mim é repugnante, diz o Senhor. Aí ele fala: mas o povo do sul, o povo de Judá, eles estão fazendo uma coisa ainda mais horrível. Era para eles serem um pouco mais comportados, porque entre o norte e o sul, o Judá permaneceu mais tempo diante do Senhor. Mas os profetas do sul pisaram ainda mais na bola, porque eles estão cometendo adultério. Profetas, homens de Deus, estavam cometendo adultério, vivendo mentira e encorajando ainda mais os moradores a se envolverem em práticas erradas. Esses eram os líderes. Por isso o profeta Jeremias está sendo chamado por Deus para dizer: eles estão dando falsas esperanças para Israel. O Jeremias, chamado então por Deus para falar isso, ele tinha uma grande dificuldade, porque o povo, a nação, só queria ouvir coisas positivas. Eles se agradavam, gostavam de ouvir coisas que encorajavam eles. Enquanto Jeremias dizia: olha, Nabucodonosor vem aí, o bicho vai pegar, o negócio vai ferver para o lado de vocês. Os outros profetas vinham e diziam: fique em paz, querido, tranquilo, sua vida vai mudar, confie em Deus, olha, as coisas vão se ajeitar, tudo vai dar certo. No final, as coisas vão melhorar. Dá uma olhadinha no versículo 11 e versículo 12. No capítulo 18. Vou voltar um pouquinho, tá? Jeremias capítulo 18, o versículo 11 e versículo 12. Jeremias 18, 11 e 12. Depois eu volto para o 23.
Diz assim: agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Deixa eu dar uma pequena pausa aqui, pode deixar o texto na tela. É Deus, tá? Deus está armando contra o povo, é Deus falando, não é um inimigo qualquer, é Deus falando, eu estou planejando. Imagina Deus planejando algo contra o seu povo. Aí continua: por isso, converta-se cada um do seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. 12. Mas eles responderam: não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Que absurdo, né? Você já imaginou alguém falando isso contra Deus depois de uma ameaça do próprio Deus contra a pessoa? Ah, Deus, vou continuar na minha. Você pode planejar o que você quiser, pode tentar, eu vou continuar seguindo o meu caminho. Verbalizar isso, a gente imagina que ninguém faz. É meio que loucura, quer dizer, pode haver pessoas nos nossos dias que façam isso, mas é difícil encontrar. Ainda mais, a gente está falando aqui do povo de Israel, povo de Deus, gente que foi tirada do Egito. Deus falando para eles: se ajeite, se arruma. Deus, vou continuar na minha, vou continuar praticando o que é errado. É difícil imaginar esse texto. Na prática, eles não falavam isso abertamente, mas é isso que eles estavam mostrando, apresentando para Deus, naquilo que eles faziam, diante daquilo que eles estavam vivendo. Jeremias não queria bajular o povo, não queria bajular as autoridades. Ele vai falar exatamente o que Deus disse para eles viverem, para o que Deus disse para ele dizer, né? Eles vão sofrer, sim, ameaças, desgraças, e eles têm que se preparar para isso. Vamos voltar lá para o 23? Eu vou ler aqui o versículo 17, a gente leu o 16, estou pegando um entorno aí, o contexto, para que a gente também entenda. Jeremias 23, 17, Jeremias disse para o povo assim: vivem dizendo aqueles que desprezam a palavra do Senhor, vocês terão paz, e todos os que seguem obstinações dos seus corações dizem, vocês não sofrerão desgraça alguma. Agora, presta atenção nesse versículo. Note só uma coisa interessante. Ele está replicando, falando para o povo o que os falsos profetas estavam dizendo. Os falsos profetas estavam dizendo: vocês terão paz. Era essa a informação da falsa esperança. Mas aí, o Jeremias diz da fonte, a maneira que eles estavam trazendo essas falsas esperanças. Nesse versículo 17, ele diz que isso vinha da obstinação dos seus corações. E aí está o grande problema. A falsa esperança era algo que vinha deles mesmos, não vinha de Deus. Os falsos profetas estavam profetizando mentiras porque eram coisas inventadas por eles. No versículo seguinte, 23, versículo 18, é dito assim: mas qual deles esteve no conselho do Senhor? Qual dos falsos profetas? A resposta seria nenhum. Qual deles esteve no conselho do Senhor para ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Aqueles homens em Israel, dando falsas esperanças, não tinham escutado a Deus. Eles traziam do coração, daquilo que eles imaginavam, das suas próprias mentes, e diziam para o povo: ah, tudo vai ficar legal. As pessoas ouvem isso e acreditam. As pessoas ouvem falsas esperanças e levam fé naquilo. E quando não acontece, mais tarde, o culpado é Deus. E as pessoas ficam de mal com Deus. As pessoas acham que Deus falou, mas não cumpriu. Lá na frente, ainda no capítulo 23, versículo
26, depois eu vou para o 30. No 26, o profeta Jeremias disse assim: até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Não vem do Senhor, vem da cabeça deles. Olha o 30. 30 vai dizer: portanto, declara o Senhor, estou contra os profetas que roubam um dos outros as minhas palavras. Entendeu esse versículo? Na Bíblia contemporânea, a Mensagem, ele fala da ideia de profetas que não vão ouvir a Deus, profetas que não se preparam e ficam um pegando a mensagem do outro. O tal do Ctrl-C, Ctrl-V. Hoje em dia é mais fácil, né? Confesso aos irmãos que é até tentador. Às vezes você ir lá no Google e falar assim: poxa, preciso pregar sobre esperança, né? Deixa eu ver aqui, eu digitar mensagem esperança. Aí vem lá, pastor Cláudio. Aí, opa, esse pastor ele fala bem, ele se comunica legal com as pessoas. Vou pegar o sermão dele e vou encaixar, e vou pregar ele. Eu vou pegar aqui pastor Augusto Nicodemos. Opa, vou pregar mensagem. Os profetas estavam fazendo isso. Eles não consultavam a Deus, eles roubavam um do outro a profecia. Eis que te digo, varão, sua vida vai mudar. Pegou de alguém, exatamente até o jeito de falar, a profecia, e jogava para o outro. Falsas esperanças. Criavam nas pessoas falsas esperanças. Eu tenho tido o cuidado, e aqueles que têm nos acompanhado no nosso ministério Rota de Oração, a gente tem semanalmente orado por muitas pessoas. E muitos dos que pedem, buscam esse ministério e querem oração, é porque estão enfrentando dificuldades. E a maior parte deles, questão de saúde, até porque o tempo que nós estamos vivendo está pedindo isso. E aí eu falo para os nossos irmãos assim: queridos, não prometa nada que Deus não tenha te falado. Se Deus falar, vai firme, irmão, vai e fala. Mas está uma pessoa lá doente, e você chega na rota de oração e diz: não, você vai ser curado, porque o Senhor me disse. Deus disse mesmo? Porque se você falar para a pessoa lá que ela vai ser curada, e não é o Senhor que está dizendo, você está dando falsas esperanças. Ai, pastor, ora por mim porque eu estou querendo agora arrumar um novo emprego. Fique em paz, Deus já me disse, Ele abriu a porta de emprego para você. Não é gostoso ouvir isso? Não é bacana? Eu estou com um problema lá com meu filho e tal. Não, a coisa vai se resolver em nome de Jesus, eu já recebi a profecia sobre a sua vida. Uma coisa é eu crer que Deus tem poder para fazer isso. Outra coisa é eu afirmar e garantir que aquilo vai acontecer. Quando eu faço isso, eu estou dando falsas esperanças. O capítulo 23, o final, inclusive o profeta fala sobre isso. As pessoas estão tendo sonhos, estão dizendo daquilo que vem nos seus sonhos para o outro. Porque o Senhor me disse em sonho. Deus fala em sonho? Fala. Ok? Isso não é uma invenção, Ele faz isso. Mas, cuidado, porque se não foi Deus que disse, foi coisa da sua cabeça, e você passar para o outro, é falsa esperança. A gente foi alertado sobre isso no dia 18/7. Pastor Moisés esteve aqui neste púlpito e falou sobre isso. Não sei quantos se lembram, quantos estavam aqui. Deixa eu ver com vocês. Quem lembra da visita do pastor Moisés, pastor e capelão no hospital, e ele falava um pouquinho sobre o trabalho dele. Eu recortei um trechinho, 2 minutos, de um momento em que ele fala algo disso que nós estamos colocando aqui. Eu vou pedir para que as irmãs ali na mídia soltem esse vídeo, por gentileza. Pastor Moisés, está tranquilo aí? Então põe para a gente, por favor. Um caso que me chamou muita atenção foi um garoto de 9 anos. Ele tinha um tumor cerebral, um neuroblastoma, uma recidiva tumoral, 4º tumor, 4ª reabordagem cirúrgica, e o tumor, quanto mais você abre, quanto mais você tira, mais ele cresce rápido. Já tinha metástase, não responsivo a tratamento, já um paciente em fase final, paliativo,
E a mãe dizendo que ele não ia morrer, porque na igreja tinha uma promessa de que ele ia ser curado e ia ser um grande pregador do evangelho. Ela disse, mas a profeta disse para mim. Eu falei, olha, infelizmente a profeta mentiu para a senhora, mãe. Seu filho está morrendo. Ela disse, o que eu faço? Eu falei, ajude o seu filho a morrer. Olha, irmãos, olha que situação que Deus põe a gente. Ajude o seu filho a morrer. Falou, mas como que eu vou fazer isso? Estava ela e o esposo. Eu falei, mãe, quando o seu filho nasceu e começou a andar, só não pegou na mão e não ensinou a dar os primeiros passos? Quando o seu filho foi para a escola, só não pegou na mãozinha dele e não ajudou a dar os primeiros passos? Sim. A senhora não esteve ao lado do seu filho em todas as experiências que o seu filho passou? Sim, estive. Falei, então, mãe, agora é hora de pegar na mão do seu filho e ajudá-lo a viver a próxima experiência, que é a morte. Pega na mão dele, mãe. Leva até a porta e deixa partir. Seu filho precisa partir, porque ele não vai morrer, ele vai viver eternamente nos braços de Cristo. Aquela mãe com lágrimas, né, gente? Porque mãe, né? Pai já chora, imagina a mãe. Eles oraram, eu estava no pé da cama, na cabeça, no pé da cama, a mãe estava aqui, o pai estava desse lado, a criança estava deitada aqui. Eles pegaram na mão, oraram, pediram perdão a Deus e entregaram o filho naquele momento. Eles terminaram a oração, a criança partiu. Ele tem a oportunidade de sair bem na fita e chegar diante de uma situação e falar para um pai, para uma mãe, ore, fica tranquilo. Deus me falou que tudo vai dar certo. Mas Deus não disse isso para ele. E aí naquele momento ele falou para uma mãe, a profeta mentiu. Aquela mãe estava cheia de esperança, de falsa esperança. Uma pessoa dentro da igreja, se dizendo enviado do Senhor, enviada do Senhor, estava trazendo falsa esperança. A gente tem que tomar cuidado, porque se nós não formos na fonte, que é Deus, que é o próprio Cristo, para levar a verdadeira esperança para as pessoas, nós também seremos portadores de falsas esperanças. Nós precisamos falar às pessoas que a única esperança é Cristo. Essa é a verdadeira esperança. Ele foi sábio nas palavras e ele não titubeou ao dizer, a profeta, infelizmente, mentiu. Ponto. Mas na sequência ele fala, prepara o seu filho, porque ele estará com Cristo na glória. Talvez não com essas palavras, né? Não decorei bem a fala dele, mas ele refutou a falsa esperança e trouxe a única e verdadeira esperança. Seu filho estará com Cristo. Creia nisso. Isso eu posso dizer. Isso a palavra me diz. Mas eu não posso trazer para as pessoas falsas esperanças. O Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 24, ele já alertava os seus discípulos. Cuidado. Nos últimos dias haverão falsos profetas. Consequentemente, com falsas esperanças. Irmãos, eu sei, nós sabemos que muitas vezes não é fácil falar de Deus e falar a verdade para as pessoas. Jeremias também não se sentiu confortável com isso. Só para você ter uma ideia do quanto aquilo mexia com Jeremias, de como aquilo era difícil para ele falar para o povo e falar para seus colegas profetas que eles não estavam na linha certa. Olha o versículo 9, Jeremias 23, o versículo 9. Ali ele diz assim, acerca dos profetas: meu coração está partido dentro de mim. Todos os meus ossos tremem. Sou como um bêbado, como um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor e das suas santas palavras.
Deus chegou para Jeremias e falou: Jeremias, anuncia isso. Vai vir dias difíceis, eu vou esmagar esse povo, eu vou derrotar eles, e os profetas são adúlteros, são mentirosos. Quando ele ouviu isso, ele ficou mal. Ele diz: olha, meus ossos tremeram, eu fiquei angustiado, eu estava como um bêbado, eu estava desnorteado. Mas ele deixou de falar? Não, ele foi e entregou a verdadeira mensagem, a verdadeira esperança. Nós precisamos falar de Jesus Cristo, mas é imprescindível que nós estejamos conectados à fonte. A palavra de Deus não pode vir das nossas mentes, dos nossos sonhos, da nossa imaginação, não pode vir de mensagem roubada de um de outro, e eu achar que aquilo é bonito de se dizer e ficar falando para as pessoas. Eu tenho que falar para as pessoas que a verdadeira esperança é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única esperança. As pessoas aprendem por aí, e o ditado diz que a esperança é a última que morre. A nossa esperança nasceu, viveu, já morreu e ressuscitou. E agora vive para sempre. Essa esperança não morre mais. As pessoas estão atrás, inclusive, de uma esperança que pode vir a morrer. É talvez a última, mas pode vir a morrer. Possibilidade é que essa esperança um dia morra. A nossa não. E é essa esperança que você deve levar para as pessoas. Infelizmente, as pessoas querem ouvir coisas boas, mas elas precisam ouvir a verdade. Elas precisam saber que talvez, aquilo que aguardam, aquilo que esperam, não vai acontecer. Elas precisam saber que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A esperança é Jesus. Talvez, querido, querida, aquilo que você pretende, aquilo que você espera, não posso afirmar que vai acontecer para você. Gozo, alegria, paz, tranquilidade nesta vida, nesta terra, pode ser que não tenhamos. Se tiver, amém, é lucro. Se Deus nos falar, nos comunicar, nos mostrar, e a gente puder dizer, amém, legal, então vai ter vitória sim na sua vida. Mas se não tiver, não fale. Isso é dar falsa esperança, e nós precisamos dar somente a verdade. Todos precisam saber que Jesus Cristo é a única esperança. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, Deus santo e glorioso, estou satisfeito com a esperança em Cristo Jesus. Eu tenho certeza, Pai, daquilo que o Senhor tem para mim, para a vida dos meus irmãos, é muito, muito melhor do que qualquer um de nós possamos imaginar. Eu tenho certeza, Deus, mediante a Tua palavra e o Teu Espírito Santo que habita em mim, que o Senhor voltará e irá me levar para morar contigo, Pai. Esta é a minha esperança. Essa continua viva no meu coração. Mas há muitas pessoas aí fora, Pai, que ainda não têm essa certeza. Estão sendo enganadas. Elas vivem, Pai, com algumas certezas falsas sobre o aqui e o agora. Mas precisam conhecer a Jesus Cristo, precisam viver em Jesus, a verdadeira e única esperança. Nos ajude, para que nós possamos beber da fonte da Tua palavra, estar conectados contigo, ouvir a Tua voz e poder transmitir àqueles que precisam. Nós precisamos ser verdadeiros profetas, proclamadores da Tua palavra. Nós temos a mensagem, nós temos a certeza na Tua palavra. Precisamos praticar, precisamos anunciar. Nos ajude, Deus. Eu peço a Tua misericórdia, Deus, porque é possível que no nosso meio, entre nós, tenha pessoas que estejam ainda vivendo falsas esperanças. Pessoas, Pai, com os seus sonhos. E aqui eu não quero, Deus, desacreditar ninguém, desanimar ninguém. Mas quando o Senhor habilitar qualquer um de nós
como teus mensageiros, teus portadores, que façamos isso, Pai, da maneira correta. Se estas pessoas, Pai, que estão sofrendo, que estão vivendo essa falsa esperança, peço que as ajude, que abra os seus olhos e que elas consigam trocar a falsa pela verdadeira esperança também. Ter prazer, Pai, e se saciar em Cristo Jesus, somente em Cristo Jesus. Esta é a minha oração, e eu peço perdão pelos meus pecados. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que a palavra dele possa edificar também nas nossas vidas. Os irmãos do louvor, por favor, venham à frente. Você, igreja, você, irmão em Cristo, que se preparou, que trouxe o seu dízimo, a sua oferta. Agora nós teremos a oportunidade de entregar ao Senhor Jesus. Repito, e não vou deixar de repetir sempre, o mais importante é a entrega da sua vida. A oferta que Deus mais aguarda é a sua vida. Na verdade, Ele nem precisa, porque todo ouro e prata é dele. Ele não precisa do bem financeiro. Ele espera a tua vida. Então se entregue ao Senhor Jesus. Se coloque de pé, vamos louvar a Deus, vamos participar deste momento de ofertar. Amém. Louvado seja Deus por a sua palavra em nossos corações. Que a nossa fé, a nossa esperança possa estar firmada em Cristo. Se eu tiver que voar, nós voaremos com Cristo. Se tiver que navegar, navegaremos com Cristo. Caminhando, caminharemos com Cristo. E ainda que tivermos que ficar sentados, que fiquemos sentados com Cristo. Amém? Vamos louvar. Do cantor cristão. Estou seguro com Cristo. Que consolação tem em meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando
Pai de amor, ó Pai de bondade, te agradecemos, ó Deus, por essa manhã maravilhosa. Te agradecemos, ó Pai querido, porque o Senhor veio, ó Pai, de encontro aos nossos corações, ó Pai, nos ensinar, nos mostrar, ó Pai, o Teu querer sobre nossas vidas, ó Pai, que nós possamos ter entendimento, capacidade, ó Deus, de entender, ó Deus, o que o Senhor tem para nossas vidas e nos dar força, ó Pai querido, para poder passar, ó Pai, pelas dificuldades, inteligência para aceitar, ó Pai, as suas bênçãos. Ó Pai, esteja conosco, Deus, caminhando junto conosco, Pai querido, nos mostrando a direção, ó Pai querido. Te agradeço por esses dízimos e ofertas, ó Pai, entregue no seu altar, que possa ser usado, ó Pai querido, da melhor maneira possível, Deus, para o Teu reino e Teu engrandecimento. Continua conosco, ó Pai, abençoando o nosso domingo, Senhor, e abençoe, ó Pai, a vida de cada irmão aqui presente nessa manhã, ó Deus. Leva-los, ó Pai, em segurança para os Teus lares, ó Pai, esteja com os seus familiares, ó Pai querido, esteja abençoando, Deus. É em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo que eu oro e agradeço por tudo. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Som. Ok, bem, nós vamos encerrar esse tempo, esse momento desta comunhão, permanecendo na comunhão com Deus. Ainda que não estejamos juntos, nós entendemos que no decorrer do dia nós continuamos diante do Senhor Deus onipresente. Nós teremos na sequência Escola Bíblica Dominical. Você está convidado a participar conosco, né? Nós estamos estudando as cartas de Paulo. E à noite nós estaremos retornando às 18h30 com o culto novamente. Desejo a cada um de vocês um bom domingo, que Deus os abençoe, fiquem na paz do Senhor. Até breve, meus irmãos, Deus os abençoe.